Boa tarde, pessoal. Meu nome é Michelle e na aula de hoje vamos falar sobre a dinâmica das populações e dos ecossistemas. Então, essa é uma aula que é uma continuação da aula passada, em que eu falei para vocês sobre os tipos de relações que a gente tem na natureza, sendo elas entre espécies diferentes ou mesma espécie, sendo elas harmônicas ou desarmônicas. Mas eu comecei a aula falando sobre a hierarquia das estruturas funcionais e eu queria retomar isso um pouquinho com vocês. Então, eu falei sobre o organismo. Então, o organismo, o indivíduo, que é a base ali da unidade elementar. Esse organismo, indivíduo, ele vai interagir com outros organismos, indivíduos da mesma espécie, formando as populações. E diferentes populações interagindo, a gente tem as chamadas comunidades. E essas comunidades, quando elas trocam energia, fazem um fluxo de energia e ciclagem de nutrientes, a gente tem então os ecossistemas. E a junção de todos os ecossistemas que tem no planeta Terra, a gente tem então a formação da biosfera, que é um processo global. E eu falei isso um pouquinho para vocês porque esse fluxo de energia, ciclagem de nutrientes é muito importante, que vai ser basicamente o tema da aula de hoje. Então vamos falar sobre o que limita o tamanho de uma população, alguns conceitos relacionados à população, e sobre as cadeias alimentares, teias alimentares. Então, começando aqui com alguns conceitos que são importantes para vocês entenderem. A gente tem os fatores bióticos e fatores abióticos. Bióticos, o nome diz, bio vem de vida. Então, são eles os produtores, consumidores e decompositores. Os fatores abióticos, A vem de não, é uma negação. Então, A, não, bio, vida. Então, é sem vida. Então, são esses os componentes físicos e químicos do meio. Por exemplo, luz, água. Então, com relação às populações, então, alguns conceitos de população. A gente tem densidade, que é o tamanho da população em relação a uma unidade de espaço. Então, vai expressar um número de indivíduos de uma mesma espécie, ou biomassa, por uma unidade de área ou volume. Então, a fórmula para você calcular a densidade de uma população é o número de indivíduos sobre área ou volume. A gente tem a natalidade, que é a capacidade de uma população aumentar em número de indivíduos. Pode ser por nascimento, eclosão, germinação ou divisão. Essa natalidade ela pode ser calculada por número de novos indivíduos sobre o tempo que você está ali analisando, então por um determinado tempo. A mortalidade ela vai ser contrária à natalidade, então se na natalidade indivíduos nascendo, aumentando a população, a mortalidade vai diminuir a população. Então ela está se referindo à morte de indivíduos de uma população. Então, como eu disse, ela é contrária à natalidade. E os cálculos sobre natalidade e mortalidade, eles têm que levar em consideração o tamanho da população que você está analisando. Então, na mortalidade, para você calcular, é o número de mortes no ano sobre o tamanho da população que você está estudando. A gente tem também a distribuição etária, que está relacionada a tanto a natalidade quanto a mortalidade. E nisso a gente tem os estados do indivíduo, então sendo ele jovem, adulto ou idoso. E é através dela que a gente vai ver o que se espera no futuro. Então, se essa população ela vai ser bem sucedida, ela vai continuar ali, ou se ela vai se extinguir. Então, quando você tem muitos indivíduos jovens, você tem uma população que está em crescimento. Já quando você tem muitos indivíduos idosos, uma população que tem muitos idosos que estão próximos à morte, é uma população em declínio. A gente tem também o potencial biótico, que é o potencial reprodutivo, que é a capacidade do organismo de se reproduzir ou sobreviver. Então, é quando ele aumenta em quantidade o número de indivíduos na população, mas a gente não pode levar em consideração a resistência do meio em que ele vive. De uma maneira resumida, o potencial biótico é o potencial que indica o quão prolífico é o indivíduo, então é a quantidade que ele consegue gerar de indivíduos. A dispersão populacional ela pode ser de duas maneiras, sendo estatística ou ativa. A estatística está referindo-se à distribuição dos itens em torno da média, ou o padrão de distribuição dos itens numa população, então a forma que ele está distribuído. Já a dispersão populacional ativa, ela está relacionada com os movimentos de emigração, imigração e migração.
Então, no caso, emigração são indivíduos de uma população que eles estão saindo dessa população indo para outro lugar. Imigração são os indivíduos que estão chegando na população. Imigração são os indivíduos que estão ali se movimentando. Eles nem saem nem entram, eles só deslocam de lugar. Então, a emigração ela vai afetar a forma local de crescimento. Então, da mesma forma que a mortalidade. Por quê? Porque se o indivíduo está saindo da população, está diminuindo o número de indivíduos da população. Da mesma forma que a mortalidade diminui o número de indivíduos na população. Já a imigração, que é quando o indivíduo chega nessa população, ela vai agir como a natalidade. A natalidade aumenta o número de indivíduos. A imigração faz a mesma coisa, aumenta o número de indivíduos. Então, quais são os fatores que regulam o tamanho da população? A gente tem o alimento, que é um fator limitante do crescimento. Ele é de extrema importância porque o indivíduo ele precisa se alimentar para conseguir reproduzir, né, gerar descendentes. Mas a gente tem que levar em consideração a carga biótica máxima do ambiente. Então, o ambiente ele consegue suportar um nível de indivíduos. A gente também tem que levar em consideração a competição entre as populações de diferentes espécies, principalmente diferentes espécies, né? Existe a competição, como eu disse para vocês na aula passada, tem a competição intraespecífica e interespecífica. O que muda é o motivo pelo qual o indivíduo compete. No caso da intraespecífica, pode ser por alimento, por território, por fêmea. No caso de espécies diferentes, é mais território e alimento. Então, quando o indivíduo está competindo por alimento ou território, ou ele vai acabar uma espécie eliminando a outra, ou para evitar essa extinção, né, a eliminação da espécie, uma espécie acaba mudando, né, ela acaba emigrando, que seria o princípio da exclusão competitiva. Ganha o indivíduo que estiver melhor adaptado àquela situação. E a densidade e tamanho da população. Como eu disse, tem a carga biótica máxima, então a gente tem que levar em consideração o tanto de indivíduos que tem na população e o tanto que esse ambiente consegue suportar. A dinâmica dos ecossistemas. Então, como é que funciona? A gente tem os produtores e os consumidores e os decompositores. Então, os autótrofos são os produtores, são eles, como o nome diz, produtor. Ele produz o próprio alimento. Então, ele consegue fazer isso através da energia que ele obtém do sol. Então, a luz do sol é uma fonte de energia que ele utiliza junto com a água e gás carbônico para conseguir produzir o próprio alimento. Já os heterótrofos, que são os consumidores, como o nome diz, consumidor, consome. Ele não consegue fabricar o próprio alimento, então ele precisa obter do meio que vive. A gente também tem os dois processos básicos que são comuns a todos, o fluxo de energia em matéria e a reciclagem de nutrientes. Então, a gente tem a fonte de energia sendo o sol. Esses produtores eles vão utilizar essa energia que veio do sol para assimilar essa energia e realizar a fotossíntese. Então, quando eles fazem essa fotossíntese, eles conseguem produzir matéria, né, que é a biomassa, e essa matéria vai ser utilizada de alimento para os consumidores. Esses consumidores vão gerar resíduos, né, vão produzir resíduos, e esses resíduos eles são reaproveitados, de forma que vai ser devolvido todos esses elementos químicos, né, presentes na matéria, eles vão ser devolvidos para o meio ambiente, para as plantas reutilizarem e formar esse ciclo. Então, o fluxo de energia. Então, a gente tem que a diminuição da energia de nível trófico. Por quê? Porque o produtor é quem produz, então ele que tem mais energia. E conforme essa energia vai passando para os níveis tróficos, ela vai diminuindo. Então, os últimos consumidores, eles vão aproveitar pouca energia. Por isso que a gente tem que dizer que o fluxo numa cadeia alimentar, ele é unidirecional e decrescente. Unidirecional porque ele vai do produtor em direção aos consumidores, e decrescente porque tem essa diminuição de energia de nível trófico. Por isso a gente não pode dizer que uma cadeia alimentar ela é infinita, porque tem essa diminuição de energia. Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês básico. A gente tem um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Então, o fluxo, como eu disse, ele é unidirecional e decrescente. Aqui a gente tem a quantidade de energia máxima que vai diminuindo conforme vai sendo consumido.
Então, a cadeia alimentar é a cadeia trófica. A gente tem os produtores, que são os vegetais clorofilianos, né, que apresentam a clorofila, que é o pigmento que a gente usa para poder fazer que eles utilizam para fazer a fotossíntese. Então, são aqueles organismos que conseguem fabricar e acumular energia na forma de energia química presente nas matérias orgânicas sintetizadas. Então, são os glicídios, lipídios, matéria proteica. Já os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, que são os autotróficos. No geral, eles são herbívoros. Por quê? Porque se alimentam dos produtores. Os produtores são plantas, então vegetais, por isso herbívoros. Então, no meio terrestre, a gente tem como os herbívoros os insetos e, dentre os mamíferos, os roedores ungulados. Já no meio marinho, porque a gente tem que pensar que essas cadeias alimentares, elas não existem só na Terra. Não é porque a gente está aqui na Terra, no ambiente terrestre, que a gente só vai ter cadeia trófica aqui. Então, a gente tem que pensar que no ambiente aquático também existe cadeias alimentares, né, cadeias tróficas, e que nesses ambientes a gente tem, por exemplo, no marinho de água doce e no de água doce, a gente tem os crustáceos de pequeno tamanho e os moluscos que vivem às expensas do fitoplâncton. Fitoplâncton é um tipo de produtor que a gente encontra no meio aquático. A gente tem os consumidores secundários, geralmente eles são carnívoros. Por quê? Porque eles vão se alimentar dos consumidores primários. E os decompositores, que são responsáveis por fazer a ciclagem de nutrientes. Então, eles são responsáveis por pegar essa matéria que foi utilizada e devolver para o ambiente para os produtores reutilizarem. Ele não apresenta nível trófico. Por quê? Porque ele vai atuar em todas as etapas do ecossistema. Então, numa cadeia trófica, ele vai atuar tanto no produtor quanto no consumidor, tanto no decompositor. Depende de, sim, o indivíduo que morreu, o decompositor vai fazer a decomposição da matéria. Então, eu trouxe aqui uma outra imagem para esquematizar para vocês. A gente tem aqui um produtor, que é um vegetal. A gente tem o grilo, que vai se alimentar desse produtor. Então, ele é o consumidor primário. O sapo vai consumir o grilo, portanto, ele é um consumidor secundário. A gente tem a cobra, que vai se alimentar do sapo, portanto, um consumidor terciário. E o gavião, que se alimenta da cobra, portanto, consumidor quaternário. Aqui a gente não tem os decompositores, porque o decompositor ele pode atuar tanto no vegetal, quanto no grilo, quanto no sapo, na cobra ou no gavião. Então, ele não apresenta um nível trófico. Então, o que é uma teia alimentar? Eu trouxe para vocês aqui. Vocês acham que uma teia alimentar é uma teia com comida? Né? Não. Assim como eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de um Kit Kat, um passatempo, batatinha frita do Mac, todinho. São tipos de alimentos diferentes. Por exemplo, são coisas que eu costumo comer. Eu não como um tipo só de alimento. Na natureza também não é assim que funciona. Então, assim como a gente tem alimentos diversificados, a gente consegue se alimentar de várias coisas diferentes, os animais também. Por isso que na natureza a gente não pode falar que existem cadeias alimentares, e sim teias alimentares. Porque a gente tem um indivíduo conseguindo se alimentar de mais de uma espécie de alimento diferente. Por exemplo, esse vegetal, ele serve de alimento tanto para a zebra, tanto para o coelho, quanto para o rato. Da mesma forma que o rato, ele serve de alimento tanto para a cobra, tanto para a coruja, quanto para a raposa. Então, da mesma forma que a gente consegue se alimentar de diversos tipos de alimento, no meio ambiente é da mesma forma. Então, por isso que é errado dizer cadeias alimentares, assim, teias alimentares. Então, para relembrar a gente não pode esquecer que na natureza o fluxo da cadeia alimentar ele é unidirecional e decrescente. Então, o consumidor é quem tem mais energia, no caso aqui as árvores, os vegetais, as gramíneas. E conforme vai passando os níveis tróficos, vai diminuindo essa energia. Por isso que a gente não pode dizer que a cadeia alimentar ela é infinita. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail disponível para vocês. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada.